Boa noite a todos. Hoje, 27 de março de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra No Mundo Maior e hoje é o nosso estudo de número 34. Rogamos que o nosso Senhor Jesus nos conduza e que Ele possa nos inspirar nesse trabalho. A nossa irmã Maria Luísa irá fazer a recapitulação do nosso estudo. Então estamos lá na casa daquela senhora com aquele menininho de 8 anos que não fala, não anda, não enxerga, totalmente paralítico. E tem ao lado duas entidades que o obsidiam. Então eles estavam lá fazendo esse acompanhamento, o Calderaro com o André. Quando o André percebeu, eles perceberam que uma das entidades tocou na criança e começou a emitir uns filamentos negros, umas estrias negras para essa criança. E ele começou então a se contorcer. E o Calderaro então explicou que se o amor emite raios de luz, o ódio emite raios de trevas. E ele diz que nos lobos frontais nós recebemos estímulos do futuro. No córtex é sugestões do presente. No sistema nervoso como um todo, né, são as lembranças do passado. E o que é que acontece? Quando esse irmãozinho, né, adoecido toca nessa criança, ele se sente mal e começa a lembrar, né, inconscientemente das coisas do passado. E ele diz que os raios destrutivos, o Calderaro explica, quando alcançam essa criança, paralisa exatamente os órgãos da fala, todos esses órgãos, né, de locomoção. Então esse ódio dele é tão grande e já está há quase 2 séculos que acabou se tornando uma doença crônica. Então esse espírito está reencarnando várias reencarnações, passando por essas situações. E foi o que o Calderaro falou logo no início, que agora já está uma situação bem melhor. E mesmo assim ele não fala, não anda, não senta, né? E a cada vez que o irmãozinho toca nele, ele se contorce, ele entra em convulsão e fica um quadro realmente difícil de ver. E exatamente aí que nós paramos. Ok. Fez intervalo significativo e tornou. Examina a conduta do enfermo, fixando a mente na extrema região dos impulsos automáticos. Seu padrão de comportamento é efetivamente subhumano. Volta a viver estados primários, dos quais a individualidade já emergiu há muitos séculos. Em outros casos menos graves, a medicina atual vem utilizando a terapêutica do choque, à maneira do experimentador que investiga nas sombras, examinando efeitos e ignorando as causas. Cumpre-nos, no entanto, reconhecer que o belo esforço da psiquiatria moderna merece o maior carinho de nossas autoridades espirituais, que patrocinam os médicos diligentes e devotados, orientando-os para o bem comum, simultaneamente em diversos centros culturais. Por enquanto, não podem aceitar a verdade como seria de desejar, em virtude da necessidade de guardar-se a medicina terrena em campo conservador, menos aberto aos aventureiros. Todavia, mais tarde, os sacerdotes da saúde humana compreenderão que o choque elétrico ou a hipoglicemia provocada pela invasão da insulina constituem apelos vivos aos centros do organismo perispirítico, convocando-os ao reajustamento e compelindo os neurônios a se readaptarem para o serviço da mente em processo regenerador. A bem dizer, é de notar que esse recurso às reservas profundas do cosmos psíquico não é novo. Outrora,
As vítimas da loucura eram conduzidas a poços de víboras, a fim de que a aborrível comoção operasse a transformação súbita da mente desequilibrada. É que, desde remota antiguidade, compreendeu o homem, intuitivamente, que a maioria dos casos de alienação mental decorre da ausência voluntária ou involuntária da alma à realidade. E, em nosso campo de observação mais clara, podemos adir que todo desequilíbrio promana do afastamento da lei. Então vamos lá, ele está falando literalmente do caso dessa criança. Já foi falado da ação dos espíritos em torno dessa criança, a ação deles prejudicando o corpo perispiritual e, obviamente, acabando deformando o corpo físico. Agora ele vai pautar ponto a ponto, falando da medicina como um todo. Olha só, ele diz, primeiro, examina a conduta do enfermo, fixando a mente na extrema região dos impulsos automáticos. É qual? Quem lembra? Sistema nervoso. Seu padrão de comportamento é efetivamente sub-humano. Só reflexo. Sub-humano. Porque ele não tem nenhuma atitude realmente humana. Esse, como diz aqui a nossa irmã Luciana, só reflexo. A condição dessa criança. Volta a viver estados primários, primeiros, dos quais a individualidade, no caso o espírito, já emergiu há muitos séculos. Ele saiu de tudo isso, mas ele está o quê? Voltando por quê? A atitude dele, quando ele mandou matar aquele monte de compatriotas dele, foi uma atitude o quê? Desumana, perversa. Por isso que ele diz, dos quais a individualidade já emergiu há muitos séculos. Em outros casos menos graves do que o dessa criancinha de 8 anos, a medicina atual vem utilizando a terapêutica do choque. De que ano é esse livro? 1947. Nessa época era assim que usava? Hoje não se usa mais, mas na época usava. Até 60? A terapêutica do choque, a maneira do experimentador que investiga nas sombras, examinando efeitos e ignorando as causas. Porque quando eles davam choque, o Divaldo conta em uma das suas palestras, quando ele trabalhava no hospital, não sei qual era a função da parte administrativa, e ele via algumas pessoas chegando nesse estado assim, de loucura realmente, e eles eram amarrados, né, para fazer todo aquele tratamento de choque. E ele via a pessoa e o espírito que estava literalmente às vezes incorporado mesmo. E ele percebia que quando ia pegar choque, era uma sequência, né? Dava o primeiro, depois dava o segundo, dava o terceiro, uma coisa assim. E aí quando deram o primeiro, a pessoa pegou o choque e o espírito também. O espírito foi expulso do corpo com o choque. Olha aí. Aí a pessoa sentiu o quê? Um alívio, um leve bem-estar. Mas logo depois ele se acoplou novamente. Aí veio a segunda sessão. Quando ele foi perceber que ia dar a segunda sessão, ele não é besta, o que ele fez? Ele se afastou e deixou o médium tomar o choque sozinho. Que é isso aqui que ele está falando, olha. Em outros casos menos graves, a medicina atual vem utilizando a terapêutica do choque, a maneira do experimentador que investiga. Porque ele estava ali tateando. Não tinha certeza se aquilo verdadeiramente ia trazer a cura. A maneira do experimentador que investiga nas sombras, examinando efeitos. Olha, ele ficou bom depois que tomou um choque, então quer dizer que esse tratamento está bom. Mas ele não reconhece o que é a causa. Ignorando as causas. Cumpre-nos, diz o nosso irmão Calderário, no entanto, reconhecer que o belo esforço da psiquiatria moderna de 1900 merece o maior carinho de nossas autoridades espirituais, que patrocinam, olha só aqui, ó, patrocinam os médicos diligentes e devotados, porque não é qualquer médico, é o médico responsável, o médico que se dedica, é o médico que está comprometido realmente em querer ajudar a sociedade, orientando-os para o bem comum. Nós uma vez fizemos um atendimento de uma jovem, já contei isso para vocês,
o espírito que se comunicou através da tia dela, que nem sabia que era médium, o espírito dizia assim, e o atendimento era para a menina, e o espírito dizia assim: hoje ela foi ao médico e eu induzi o médico a passar o remédio errado. Então, o que leva a isso? Conduta moral do médico, do profissional. Ele não está em sintonia com o bem. Então, desse transtorno dele, se entra alguém acompanhado de um obsessor, ele diz: opa, esse daqui é meu instrumento, vou já. E ele vai me ouvir direitinho, porque ele está na minha sintonia. Orientando-os para o bem comum, simultaneamente em diversos centros culturais, porque é isso que a gente tem que entender, dentro de uma faculdade, dentro de um centro de estudo, um centro de pesquisa, dentro de um hospital. Vocês acham que Deus abandona seus filhos, a Deus dará? Não, tem toda uma assistência espiritual. Lembra que os espíritos influenciam muito em nossas vidas? E nisso é em todos os níveis. Então, se eu estou dentro de um hospital desse, mas se eu estou em sintonia com o bem, com o amor, eu recebo inspiração. Hoje eu fazendo um atendimento com uma médica, ela ia fazer um procedimento e ela me contou isso, ela ouviu assim: verifica novamente a pressão que alterou. Aí ela parou e disse: deixa eu verificar novamente sua pressão, e tinha alterado. Se ela tivesse feito o procedimento, talvez o paciente teria, entendeu? Então, olha aí a assistência espiritual, tem em todos os campos. Depende do que eu vou fazer. Se eu sou uma escritora e o livro que eu faço é de pura sexolatria, eu vou atrair espíritos que vai me dar várias ideias para escrever, para ficar cada vez mais exótica aquela leitura. É o que eu vou atrair, é o que eu quero fazer. É questão de sintonia. Em diversos centros culturais, por enquanto, não podem aceitar a verdade, a ciência, né, como seria de desejar. Porque, em verdade, por exemplo, esse caso desse menino é patológico? É, mas qual é a causa? É espiritual, resultado de um processo o quê? Expiatório. E esse menino, ele entrou em convulsão por quê? Lembra um espírito atuando sobre ele? Isso é que ele diz. Não podem aceitar a verdade, como seria de desejar, em virtude da necessidade de guardar-se a medicina terrena em campo conservador, menos aberto aos aventureiros. Todavia, mais tarde, os sacerdotes da saúde humana, olha como o Calderari se refere aos médicos, sacerdotes, porque é um sacerdócio, compreenderão que o choque elétrico ou a hipoglicemia, aí eu gostaria que a Luciana explicasse um pouquinho isso pra gente, como que isso funcionava na época, e entender que nessa época, quando ele foi psicografado, se fazia, e aqui ele já afirma, vai chegar um dia que a medicina vai entender que, vai lá. A hipoglicemia é a queda do açúcar no sangue, aqui no caso provocado pela injeção de insulina, que é o hormônio que capta o açúcar e joga dentro da célula. O açúcar vai lá para baixo mesmo. E a hipoglicemia, ela é muito pior do que a hiperglicemia, que são os diabéticos. Porque a pessoa consegue viver com a hiperglicemia muito tempo, está tendo lesão, não tem sintoma. Mas uma queda de açúcar no sangue, aí é agudo e é rápido. Então começa a ter tremor, começa a ter sudorese, não consegue pensar. Então, aqui eles injetavam o hormônio, insulina, e a hipoglicemia caía. E o açúcar caía no sangue, levando a hipoglicemia. E a pessoa entra no estado de... vai à morte mesmo, né? Vai entrando no torpor. E eles, se não reverter... E eles usavam isso como um tratamento psiquiátrico. É que nem a questão do choque. O choque também. Uma vez que a pessoa, por exemplo, nesse caso que o Divaldo comenta, tanto a pessoa pegava o choque, quanto o espírito também pegava. E aí o que o espírito fazia? Ele meio que se afastava. E talvez, se fosse um processo obsessivo, quantas pessoas não chegavam totalmente incorporadas? Uma pessoa incorporada, ela destrói, ela bate, ela quebra, é rotulado de quê? É um louco. Vai para um tratamento desse, faz um tratamento de choque, o espírito leva um choque, ele se afasta talvez com medo. E aí a pessoa fica boa, diz: olha, o tratamento de choque dá certo. Aí vamos continuar. E tirando a energia dela, que é o que a insulina faz. Apaga a pessoa. Ela tira
a energia, não tem nada. Então, deixa de ter reação. Pode Aí o que chegar- diz, entendeu? O espírito não tem mais como atuar porque o corpo está sem energia. chega ao coma mesmo. Parece assim, daria uma melhora, mas uma melhora... Devia ser uma dose baixa. Não, e até mesmo poderia dar essa melhora, porque pra- é assim, para eles estarem fazendo, subentende que isso estava dando certo, estava Sim. obtendo resultado. E aí o que acontece? De repente, poderia até haver a melhora, mas uma melhora o quê? Em um curto intervalo de tempo. Porque nós sabemos que muitos pacientes psiquiátricos que são rotulados de loucos, de esquizofrênicos, às vezes são em verdades médicos. Outras vezes não, realmente esquizofrenia. E às vezes com a quantidade de medicamentos acabam realmente lesando a máquina cerebral. Então ele coloca aí, olha, aberto aos aventureiros. Todavia, mais tarde, sacerdotes da saúde humana compreenderão que o choque elétrico ou a hipoglicemia provocada pela invasão da insulina, a nossa irmã Luciana explicou, constituem apelos vivos aos centros do organismo perispirítico, convocando-os ao reajustamento e compelindo os neurônios a se readaptarem para o serviço da mente em processo regenerador. Como é que é isso aqui? Provocado pela invasão da insulina, constituem apelos vivos aos centros do organismo perispirítico. Ok. Convocando-os ao reajustamento. Convocando quem? Neurônios. Convocando os neurônios ao reajustamento. É como se fosse assim, zera de novo, vai. Aqui dá para entender, é que como se as células estivessem num estado de energia tão alto e desequilibradas, que quando você aplica o choque ou você introduz a insulina para cair esse açúcar, que é o que dá energia, é como se acalmasse, recomeçam. E aí é quando ele fala nesse processo regenerador. É o que eu suponho que seja. Né? Só que nós sabemos que tudo isso aqui era paliativo, não resolvia. Constituem apelos vivos aos centros do organismo perispirítico, convocando-os ao reajustamento e compelindo aos neurônios a se readaptarem. Por isso é que ele coloca, porque o que estava em disfunção? Os neurônios. Uma vez aplicando a insulina, vai haver-se o quê? Diminui a glicose, falta energia, e aí as células o quê? Vão perdendo a força, o ritmo. Porque tu imagina como não está o ritmo de uma criatura nessa condição psiquiátrica? O ritmo dos neurônios. Eles acharam que essa causa Poderia... era uma forma, como dizer assim, desacelera. Não tem como você pegar uma pessoa nesse processo, vamos dizer que ela estivesse até mesmo incorporada, num processo, num transe realmente. Não tem como desacelerar, não tem. Uma vez fazendo o choque ou uma vez fazendo a insulina, a criatura se acalmava, mas não é que. É porque simplesmente se fosse realmente um espírito, ele não tinha mais como atuar porque o corpo estava praticamente parado. Convocando-os ao reajustamento, convocando quem? Os neurônios. Os neurônios. E compelindo, empurrando os neurônios a se readaptarem para o serviço da mente. Em processo agora o que? Regenerador. A bem dizer, é de notar que esse recurso às reservas profundas do cosmo psíquico não é novo. Outrora, as vítimas da loucura eram conduzidas a poços de víboras. Pensa, tu ser jogada num poço cheio de víboras. Eu não conhecia essa não, vocês conheciam? Com uma a gente já entra em desespero, imagina um monte. Poços de víboras, a fim de que a aborrível, que causa horror, o horror, a comoção operasse a transformação súbita da mente que está desequilibrada. Ou seja, Antes era o choque emocional, depois era o choque físico. era o choque físico. Aí eu fico imaginando, se o espírito que estava incorporado nessa criatura, vamos supor, a brincadeira, também tivesse pavor das víboras, até ele sair, não vou pra aí não. Não quero mais isso não, vai sozinho. Olha que coisa, gente. Olha, meu Deus do céu, que tratamento é esse, Eu nunca tinha ouvido falar a transformação súbita da mente desequilibrada, ou seja, não há doido que resista a um poço cheio de víbora. É que desde remota antiguidade compreendeu o homem intuitivamente que a maioria dos casos de alienação mental decorre da ausência voluntária
ou involuntária da alma à realidade. É como se a pessoa saísse de si mesma, se desconectasse. E uma vez ali aparecendo um poço cheio de víbora dentro, a pessoa volta rapidinho. E em nosso campo de observação mais clara, podemos adir que todo desequilíbrio promana do afastamento da lei. Olha lá, então, todo desequilíbrio, a causa é o afastamento da lei. Por quê? Porque a lei está onde? E uma vez que ela está gravada em mim, tudo que eu realizo contrário a ela, eu já sofro as consequências. Porque eu não tenho que buscar Deus para julgar a lei, para realizar a lei em mim. Não, a lei já está em mim. Tudo que eu fizer, eu já tenho que submeter o que eu estou fazendo à lei que já está. É automático. Então, como a lei está gravada em mim, toda vez que eu fujo das leis divinas que estão gravadas em mim, eu já sofro a consequência. Por isso é uma lei, a lei divina, ela é chamada de lei natural. Se eu soltar aqui, vai para onde? E qual é o nome dessa lei? É uma lei natural? É. Não tem como, soltou, já era. Então, podemos ter certeza, afirmar que todo desequilíbrio promana do afastamento da lei. Então, se vê algo que está fora do equilíbrio, que em algum momento se afastou da lei. Silenciou o caldeiraro por alguns instantes e em seguida indicou o pequeno, a criança de 8 anos, acentuando. Neste caso, porém, o choque aplicado pela ciência dos homens não surtiria vantagem alguma. Estamos perante o eclipse total da mente, pela total ausência da lei com que se conduziu o interessado no socorro. A retificação aqui reclama tempo. As águas pantanosas do mal, longamente represadas no coração, não se escoam facilmente. O plano mental de cada um de nós não é vaso de conteúdo imaginário, é repositório de forças vivas, qual o veículo físico de manifestação que nos é próprio, enquanto peregrinamos na crosta planetária. Então vamos lá, ele olha para o menino e diz, olha, neste caso, porém, o choque aplicado pela ciência dos homens não surtiria o quê? Nada, nada, nada. Estamos perante o eclipse total da mente, ou seja, o eclipse faz o quê? Escurece. Escuridão total. Nesse caso, a máquina dele está toda danificada. Nada. Por isso é que ele falou que ele volta o quê? Lembra lá que ele usou a palavra o quê? Primitivo, primário. Ele vive só o quê? Reflexo. Lembra disso? A condição dessa criança. Então, estamos perante o eclipse total da mente, do ser pensante, pela total ausência da lei com que se conduziu o interessado no socorro, pela total ausência da lei. Porque quando ele realizou lá tudo, o que ele quis, o que ele não quis, o que ele a perversidade que ele realizou foi o quê? Uma ausência total da lei que estava nele. Estamos perante o eclipse total da mente, pela total ausência da lei com que se conduziu o interessado no socorro. A retificação aqui reclama tempo. E há quanto tempo ele já está retificando? As águas pantanosas do mal, longamente represadas no coração, perversidade, coração é sentimento, não se escoam facilmente. Então, décadas, séculos de perversidade, não pensa que uma encarnação vai resolver. Que é aquilo que ele fala, a retificação aqui reclama tempo. As águas pantanosas do mal, longamente presas no coração, não se escoam facilmente. O plano mental de cada um de nós não é vaso de conteúdo imaginário. Quer saber quem você é? Presta atenção no que você pensa. Não é um vaso só da imaginação. É repositório de forças vivas. Eu não posso pensar aquilo que eu nunca vivi, ou que nunca conheci, ou que nunca fiz.
Quando você tá com uma raiva assim, que você vira assim, se eu tivesse uma fofoca aqui, eu decolava essa criatura. Isso está em ti, isso é repositório teu, isso é arquivo, isso é lembranças. Já foi feito. Isso não é imaginação, não. Do filme que tu viste lá do Conan. Nossa, eu fui antiga. Era a época que eu assisti o Bárbaro. Esse é antigo. Vocês estão entendendo? Não é. É lembranças. Repositório. Qual veículo físico de manifestação que nos é próprio? No caso do corpo dele, estava refletindo essa mente. A mente. Próprio à sua condição. Ele não foi primitivo? O depósito. É o depósito. E a mente é o espelho da vida em qualquer parte. A vida que eu levo é a vida que eu vou refletir em minha mente. Nós estamos estudando sobre a morte no livro Pensamento e Vida, é a mensagem número 29, no estudo de ontem, lá no nosso Porto de Luz. Então nós vamos percebendo o quê? A pergunta é, uma vez que eu desencarno, eu sou espírita, tá? E aí se eu conduzir o meu pensamento, a minha mente, para eu ir para um lugar, isso vai resolver? Não. Porque em verdade a desencarnação é o encontro com a minha realidade mental. E a minha realidade mental é reflexo de tudo que eu vivo. Essa é a minha condição e ela reflete, não tem como eu disfarçar. A mente ela vai refletir a vida que eu levo. Por isso é que ele diz que deveríamos acionar a vontade para educar os desejos. Esse lindo movimento de evolução, ele é um dos departamentos. E a vontade é o chefe dos departamentos. O plano mental, então, de cada um de nós não é vaso de conteúdo imaginário. Ele é repositório de forças vivas, qual veículo físico de manifestação. No caso do menino, é o quê? Um veículo legal? Que nos é próprio, enquanto peregrinamos na crosta planetária. O peregrino, ele é morador do local? Não. Então, por isso é que nós somos o quê? Planetário. André? Não estamos, porém, cientificamente falando, Indaguei. diante de um caso típico de mongolismo? O assistente respondeu sem se embaraçar. Então, o menino usava o termo na época, hoje nem usa mais, né? Mongolismo. Jordal. É. Acompanhamos um fenômeno de desequilíbrio espiritual absoluto. Em situações raríssimas, teremos perturbações dessa natureza com causas substancialmente fisiológicas. Impossível é desconhecer, na esfera carnal, o paralelismo psicofísico. Quem vive na crosta terrestre terá sempre a defrontar com a forma perecível, em primeiro lugar. Daí, não podermos excluir da patologia da alma o envoltório denso, nem menosprezar a colaboração dos fisiologistas abnegados que, atentos, se dedicam às investigações da fauna microscópica, do reajustamento das formas, do quadro dos efeitos. Não nos esqueça, contudo, que analisamos agora o domínio das causas. Acompanhamos um fenômeno de desequilíbrio espiritual absoluto em situações raríssimas. Teremos perturbações dessa natureza com causas substancialmente fisiológicas. Olha que interessante. Ele coloca assim, ó, em situações raríssimas, teremos perturbações dessa natureza com causas substancialmente fisiológicas. Raríssimas. Porque impossível é desconhecer, na esfera carnal, paralelismo psico e físico. Quem vive na crosta terrestre terá sempre a defrontar com a forma perecível, o corpo, em primeiro lugar. Daí não podermos excluir da patologia da alma o envoltório denso, nem menosprezar a colaboração dos fisiologistas abnegados, que atentos se dedicam às investigações da fauna microscópica, do reajustamento das formas, do quadro dos efeitos. Não nos esqueça, contudo, que analisamos agora o domínio das causas. Olha, não estamos aqui abrindo mão do trabalho dos fisiologistas, das pesquisas, só que tudo isso já é o efeito. O desvelado amigo parecia disposto a prosseguir, dilatando-me os conhecimentos a respeito do assunto, quando ouvimos passos de alguém que se aproximava. Certo,
a dona da casa vinha ao aposento da criança à procura do socorro da oração. Concluiu o caldeirado apressadamente. Nossos companheiros da medicina humana batizam as moléstias mentais como lhe apraz, detendo-se nas questões da periferia, por distraído dos problemas fundamentais do espírito. Relativamente aos assuntos científicos, conversaremos amanhã, quando prestaremos assistência a jovem amigo. Ok, então amanhã no outro capítulo ele vai aprofundar um pouco mais dessa parte científica e ele afirma mais uma vez, detendo-se nas questões da periferia, né? Afastado realmente do cerne, do centro da questão. Nesse momento, a mãezinha, que ainda não contava 30 anos, acercou-se do enfermo, sem se dar conta da nossa presença espiritual. Parou tristonha, de pé junto ao berço, afagando-lhe a fronte salpicada de suor, ao termo das contorções finais. Ela já estava talvez até acostumada de ver aquela criança entrando no processo da convulsão, né? Afastou a colcha rendada, levantou cuidadosa e abraçou, ungindo com o mais terno dos carinhos. O menino aquietou-se. Olha que o menino tem quantos anos? 8 anos. Logo após, a genitora entrou a orar, banhada em lágrimas, afigurando-se-me um cisne da região espiritual a desferir maravilhoso cântico. Enquanto o caldeiraro operava, reparando-lhe as forças nervosas, em verdadeira transfusão de fluidos sadios que o dedicado colaborador transferia de si próprio, eu, de minha parte, acompanhava com vivo interesse a prece maternal. Você está vendo aí o próprio caldeiraro transferindo a energia dele para a criança. Só o amor de Deus mesmo. Ninguém está abandonado. A mãe proporciona um ambiente melhor, né? Utilizando a oração. A jovem senhora entremeava de ponderações humanas a cordial rogativa. Ele escreve muito bem. A senhora entremeava de ponderações humanas. Coisa de mãe mesmo, né? Por que não a ouvia o Senhor nos altos céus, permitindo um milagre que restituísse o filhinho ao equilíbrio tão necessário? Será ela indagando. Por que Deus casara-se havia 9 anos, sonhando um jardim doméstico, repleto de rebentos felizes. Entretanto, a primeira flor de suas aspirações femininas ali se encontrava ironicamente aberta, numa fácies, mesmo que face, tá? Horrível de monstruosidade e de sofrimento. Imagina, jovem, recém-casada e o primeiro filho já nessa condição. Horrível de monstruosidade e de sofrimento. Por que, interrogava a súplice, nasciam as crianças na terra com a destinação de tamanha angústia? Isso é ela pensando na oração e André aqui transcrevendo. Por que o martirológio dos seres pequeninos? Em vão percorrer a gabinetes médicos e ouvir a especialista. Sempre as mesmas decepções, os mesmos desenganos. O filhinho parecia inacessível a qualquer tratamento. Sentia-se frágil e extenuada e chorava, implorando a bênção divina para que as energias lhe não faltassem na luta. Caldeiraro, fim da tarefa que lhe competia, acercou-se de mim perguntando: Desejas responder à rogativa em nome da inspiração superior? Bonitinho, né? Olha, ela está ali orando, aí o Caldeiraro olhou e disse: você quer responder para ela? Você quer conversar com ela, né? André? Oh, não. Declinei de tal convite, alegando que isso me era de todo impraticável. Depois de haver ouvido irmã Cipriana renovando corações com o verbo inflamado de amor. Ela, depois de ter ouvido Cipriana lá atrás, lembra Cipriana falando com quem? Pedro e Camilo. Aí depois ele vê Cipriana falando assim: eu não vou me atrever não. Depois do Paulino também. Objetou orientador num gesto bondoso. Vamos aqui, olha que lindo isso aqui, olha. Aqui, porém, não falaremos a corações que odeiam, e sim a torturado espírito materno, que reclama estímulo fraternal. O conhecimento e a boa vontade podem fazer muito. Então, olha só, com o coração
Quando você vai falar com um coração cheio de ódio, com quem você vai falar, teu coração de quem vai falar tem que estar imbuído e de muito o quê? Amor. Nesse caso aqui, tu vai falar com um coração que está quê? Sofrido. E diz o nosso amigo, basta a boa vontade. Você vai acolher, você vai dar palavras de esperança. Mas para um coração que está cheio de ódio, de revolta, só o amor. Sorriu benevolente e acrescentou: Ao demais, é necessário diplomar-nos também na ciência do amor. Para isso, comecemos a ser irmão um dos outros, com sinceridade e fiel disposição de servir. É necessário diplomar-nos também na ciência do amor. E essa ciência, só mesmo que, para isso, comecemos a ser irmãos uns dos outros. Ninguém consegue amar por simbiose, só mesmo que cuidando. Agradeci, comovido, a deferência, mas esquivei-me. Muito legal, é tudo muito bonito, mas não. Falaria ele mesmo, Calderário, minha condição era a do aprendiz. Ali me encontrava para ouvir-lhe as sublimes lições. O abnegado amigo colocou as mãos sobre os lobos frontais dela, como atraindo a mente materna para a região mais elevada do ser, e passou a irradiar-lhe tocantes apelos, como se lhe fora desvelado o pai falando ao coração. Fundamente sensibilizado, assinalava-lhe as palavras de ânimo e de consolação que a afetuosa mãezinha recebia em forma de ideias e sugestões superiores. Notei que a disposição íntima da jovem senhora tomava pouco a pouco renovado alento. Observei que na epífise lhe surgira suave foco de claridade irradiante e que de seus olhos começaram a brotar lágrimas diferentes. A claridade branca, fluindo do cérebro, desceu para o tórax, de onde então se envolaram tênues fios de luz que a ligaram ao filhinho infeliz. Contemplou o pequeno, agora calmo, através do espesso véu de pranto, e ouvi-lhe os pensamentos sublimes. Sim, Deus não a abandonara. Meditava, dar-lhe-ia forças para cumprir até ao fim o acometimento que tomara a ombros, com a beleza do primeiro sonho e com a ventura da primeira hora. Sustentaria o desventurado rebento de sua carne como se for um tesouro celeste. Seu amor avultaria com os padecimentos do filhinho muito amado. Seus sacrifícios de mãe seriam mais doces, toda vez que a dor o visitasse com maior intensidade. Não era ele mais digno de seu devotamento e renúncia pela aflitiva condição em que nascera? Os filhos de antigas companheiras eram formosos e inteligentes, como botões perfumados da vida, prometendo infinitas alegrias no jardim do futuro. Também seu pequenino paralítico era belo, necessitando, porém, de mais blandícia e arrimo. Saberia Deus por que viera ele ao mundo sem a faculdade da palavra e sem manifestações da inteligência. Não lhe bastaria confiar no Supremo Pai? Serviria ao Senhor sem indagar. Amaria seu filho pela eternidade. Morreria, se preciso fora, para que ele vivesse. Num transporte de indefinível carinho, a jovem mãe inclinou-se e beijou o doentinho nos lábios, com o júbilo de quem osculasse um anjo celestial. Vi, surpreendido, que numerosas centelhas de luz se despendiam do contato afetivo entre ambos e se derramavam sobre as duas entidades inferiores. Estas, de sua parte, se inclinaram também, como que menos infelizes, perante aquela nobre mulher que mais tarde lhes serviria de mãe. Calderaro tocou-me de leve o ombro e informou: Nosso trabalho de assistência está findo. Vamos-nos. E, indicando mãe e filho juntos, concluiu: Examinando essa criança sofredora como enigma sem solução, alguns médicos insensatos da terra se lembrarão, talvez, da morte suave. Ignoram que, entre as paredes deste lar modesto, o médico divino, utilizando um corpo incurável e o amor, até o sacrifício, de um coração materno, restitui o equilíbrio
a espíritos eternos, a fim de que sobre as ruínas do passado possam emanar-se para gloriosos destinos. Coisa linda, né, gente? Você vê aqui, para os médicos, olha, um vegetal, está vegetando. Para que permanecer vivo? Mas para o nosso Pai misericordioso, para esse Espírito, para os dois que estão vinculados, e mais essa mãe, você imagina que quando a mãe está afagando o filho, está em oração, além dela emitir a vibração para a criança, ela também ainda envolve os dois obsessores, que serão quem? Filhos. Então eu acredito assim que essa lição, ela faz com que desperte em nós aquela liçãozinha que diz assim: todo o desajuste já é sinal do afastamento da lei divina. E quando olharmos para uma encarnação nessa condição, recordarmos de tudo isso que nós estudamos hoje. É um processo expiatório. Não pense que na próxima encarnação vai estar tudo kit, que talvez não. Esse caso aqui, nós estamos falando de 2 séculos. Dá-se a entender que normalmente nesses casos, as crianças nascerem nessa situação, isso já foi resultado de muita perversidade. Não é pouca não, ok? Algum comentário ou alguma pergunta para acrescentar ao nosso estudo? E assim nós finalizamos mais um capítulo, né? E a próxima semana vamos adentrar no Santuário da Alma, não é isso? O nosso estudo de número 35, né? Nenhuma pergunta? Foi bom o estudo? Deu para aprender alguma coisinha? Eu não vou comentar esse último, porque realmente é o desabafo dela, né? E eu acho que ficou bem claro, né? Bem na nossa linguagem. Ela se colocando numa condição, pedindo ajuda, pedindo força do pai, ao mesmo tempo questionando por que passando por tudo aquilo. Mas o ato dela orar recebe toda uma inspiração, todo um amparo. Você vê que a epífise dela já se iluminou, distribuindo essa energia. É o passe, gente. Não é necessário que nós estejamos dentro da casa espírita para receber o passe. Dentro da nossa condição e verdadeiramente o propósito que está por detrás de tudo isso, nós recebemos a assistência com certeza. Tudo ok? Então vamos fazer a nossa oração final, agradecermos a Jesus. Alguém gostaria de fazer a nossa prece aqui no grupo? Querido amigo Jesus, agradecemos a oportunidade desse dia bendito de estarmos ouvindo os seus ensinamentos através dessa maravilhosa lição e desses irmãos que aqui deram seus depoimentos junto com a lição recebida pelos médiuns e que nos ensina a amar ao próximo como a nós mesmos. E nos ensina também que há o resgate de todos os nossos atos e que voltamos como espíritos que somos eternos, voltamos à carne para reparar os nossos erros de vidas passadas e que na nossa vida presente passamos por determinadas situações como corrigenda, como evolução. Obrigada, Senhor, por nos ensinarmos através dessa lição que precisamos amar, precisamos observar as nossas atitudes, os nossos pensamentos e assim melhorarmos no nosso dia a dia. E coletivamente aqui estudando, eu agradeço a todos que aqui estão, encarnados e desencarnados, estudantes e orientadores, que se põem presente, que se mostram conosco. Obrigado, Senhor, pelo carinho, pelo afago, pelo entendimento dessa passagem, desse livro, moral e espiritual. Obrigado, Senhor, que assim seja.